Shalom, gente! Estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal, Cabeça de Bíblia Oficial, e no oferecimento sempre da 4 Estações, a loja que veste você em todas as estações. Ela está localizada no Espírito Santo, no município das Terras, por isso só atende no município das Terras. Também no oferecimento da contabilidade Herança Eclesiástica. É uma das contabilidades mais bem conceituadas aqui do Espírito Santo e ela atende você, pastor, líder, aí em todo o Brasil. Você que me segue precisa regularizar a sua igreja, precisa colocar em ordem a casa aí administrativamente. Chame a Ju e a Patrícia da Contabilidade Herança. Hoje eu quero falar sobre o pastor Jorge Linhares, que foi intimado pelo Ministério Público de Minas Gerais, porque na sua escola cristã ele rejeita, ele prega contra a ideologia de gênero. É um absurdo ou não é, gente? Fica comigo, que o assunto é para lá de interessante, e já vai deixando o seu like aí para contribuir com o nosso canal. Senhoras e senhores, estou de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal e eu quero já deixar uma palavra de Deus para expressar, tecer, comentar aquilo que eu penso sobre o assunto. Está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 9. Eu sei de cor em outra tradução, mas eu vou ler nessa tradução corrigida, que está escrito assim: assim como já dissemos, e agora repito, Paulo dizendo aos Gálatas: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Olha, senhoras e senhores, o pastor Jorge Linhares, ele está pregando a verdade. A palavra de Deus nos afirma. E quantos vídeos, quantos conteúdos eu, Silas Malafaia e tantos outros pastores já temos colocado aqui no YouTube, já temos veiculado, mostrando que a Bíblia, ela é a favor da ideologia de Gênesis, não da ideologia de gênero. Eu me pergunto, será que isso é apenas um viés religioso ou está virando um viés político? Porque o que está denotando são práticas esquerdistas extremistas. É isso que está denotando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela declara que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. É a palavra de Deus que nos afirma, gente. É a palavra do Pai. Eu estou com a Bíblia aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Não é algo que a gente está falando porque a gente ouviu falar. É algo que está escrito. Agora, o Ministério Público tem que chamar os escritores da Bíblia. O Ministério Público tem que chamar Moisés, que escreveu o Gênesis. Tem que chamar Moisés, tem que arrumar uma forma de se comunicar com Moisés. Porque foi Moisés que escreveu o Gênesis. E nós, pela fé, cremos no que Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só, verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Olha só, presta atenção, presta atenção. Também disse Deus, não foi o pastor Jorge Linhares, não foi o apóstolo André Luiz, não foi Silas Malafaia. Assim disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, blá, 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 blá. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos a favor da ideologia de Gênesis, porque a Bíblia é a favor da ideologia de Gênesis. Como nós cremos? Pela fé. Pela fé, nós aceitamos essa verdade pela fé. Não tem outra maneira de aceitar essa verdade. Então, eu acredito que o Ministério Público do Distrito de Minas Gerais deveria chamar Moisés, arrumar uma forma de chamar o Moisés e os 39, né, que soma 40 escritores da Bíblia, para conversar um pouco sobre a ideologia de gênero. Porque chamar o pastor Jorge Linhares para esclarecer a ideia da ideologia, sendo intimado como um réu, como um culpado, como se na verdade ele estivesse sendo intimado por uma culpa, porque ele é diretor do Colégio Batista e que mantém a tradição da ideologia de Gênesis na igreja. Não, aí eu acho que já é um extremismo fora do normal. A reportagem diz que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais mandou para ele a intimação para estar lá no dia 2 de agosto. Ele vai estar lá no dia 2 de agosto desse ano, às 15 horas, na condição de investigado, gente. Na condição de investigado. Isso é impressionante. Olha a Bíblia, Gênesis 5, verso 1 e 2, Mateus capítulo 19, verso 4, Marcos capítulo 10, verso 6. Olha lá na Bíblia.
Vamos dar uma analisada na Bíblia. Você vai intimar um pastor que está pregando o que ele acredita pela fé? Acho que o Ministério Público está um pouco equivocado. E ele vai estar lá no dia 2, como já disse, e na condição de investigado. Eu estou achando que isso é um viés político, não é? É impressionante. Isso aí é uma intenção esquerdista, extremista, para não apenas sufocar o Evangelho em Minas Gerais, mas para também mostrar a sua perseguição. Quando expôs o pastor na sua escola a ideologia de Gênesis, refutando a ideologia de gênero. Ele declara que homem é homem, mulher é mulher. E eu pergunto a vocês, ele está errado? Pastor Jorge Linhares está errado, senhoras e senhores? Eu não acredito. Ele recentemente se recuperou de um quadro grave. Ele teve a Covid-19, ele já é um pouco avançado de idade. Pediu aos irmãos que intercedessem por ele, Deus o curou. E Deus o curou para que continuasse pregando o Evangelho, uma palavra rema. Inclusive eu tenho vários livros do pastor Jorge Linhares. É um grande escritor. Inclusive a mensagem que eu prego, Águia ou Galinha, tudo foi escrito por ele. Ele é um grande escritor. E eu fico assim muito aborrecido, chateado, porque na verdade, dentro do nosso ciclo cristão, do nosso meio cristão, existem enrustidos muitos cristãos progressistas, extremistas, verdadeiros cavalos de Troia na igreja do Senhor Jesus, que aderiram às pautas da ideologia de gênero, mostrando uma fragilidade no conhecimento da verdade. Mas esses adeptos, com certeza, devem ser de partidos de extrema esquerda. Por isso eu disse, é um extremismo você chamar um pastor na condição de investigado, porque ele refutou na sua escola teológica a ideologia de gênero. É impressionante, gente. É uma perseguição religiosa que nós estamos vivendo nos dias odiernos, e isso só tende a piorar. Infelizmente, você que está me assistindo, deixando o seu like, comentando, com certeza o seu comentário é válido, se inscrevendo no canal, olha, isso só tende a piorar. As igrejas do Senhor só tendem a ser ainda mais perseguidas. E se a extrema esquerda voltar a governar o país, as igrejas do Senhor Jesus sofrerão amargamente. Nós temos que pensar nisso. Jorge Linhares tem todo o nosso apoio e tem em Deus o seu favor e em nós a nossa oração, porque é o que nós podemos fazer, cobri-lo de oração para que no dia 2 ele saia de lá na condição de homem de Deus, que prega a verdade. E pastor Jorge, não baixa a cabeça não, esse barulho é porque eu estou aqui na 4 estações, não baixa a cabeça não, para cima, mostrando a verdade. Você é um conhecedor, a Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos a favor da ideologia de Gênesis, e nós acreditamos nisso pela fé, que processe a nossa fé, e que processe também Moisés, porque foi ele que escreveu o livro de Gênesis. Aliás, os primeiros 5 livros, que nós chamamos teologicamente Pentateuco. Forte abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Não se esqueça, like para me ajudar, porque o assunto é muito importante. E o YouTube vai colocar em alta se você deixar muito like aí. Abraço.